Boa noite a todos. De novo, né? Não falei da outra vez. Eu vou pedir para vocês fecharem os olhos. Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Pai. Obrigada, Senhor, por proteger nossa família, nossa casa, as pessoas que amamos. Obrigada por fazer prevalecer em nós a vontade de melhorar, de estarmos dispostos a estar aqui por mais um dia para receber novos aprendizados e tentar colocá-los em prática. Não desista de nós, Senhor. Nós sabemos que ouvimos as coisas, tentamos entender, mas na hora de colocar em prática, sabemos o quanto é difícil para nós ainda como seres limitados. Auxilia-nos, Senhor, nesse momento difícil de colocar o aprendizado em prática. Obrigada, Pai, por plantar em nós a semente da perseverança. Por nos ajudar a ter em mente que podemos ser pessoas melhores. Que os mentores da casa auxiliem a todos, encarnados e desencarnados, em especial o nosso amigo que fará a preleção na noite de hoje. Assim seja, graças a Deus. Boa noite, gente. Bom, hoje é dia 12 de dezembro. Faltam 13 dias para o Natal, que menos de 2 semanas. E é uma data que tem uma importância para a gente, né? Não como espírita, não estou falando disso, mas tem uma importância para a sociedade, tem uma importância para o homem, para o ser humano, porque desde que a gente tem na figura de Jesus Cristo o exemplo de ser humano que deve ser seguido, que deve ser modelado dentro do nosso ser. Então é mais do que natural que a gente tenha atenção para essa data, porque representa o advento da mudança para a nossa jornada. A gente que, quando estuda a doutrina, a gente percebe, hoje a gente fala tanto de transição planetária, né, a evolução do planeta, esse ciclo que o planeta está atravessando, né, completando. A primeira mudança se deu com o nascimento do Cristo, no Natal, o verdadeiro Natal. Quando a Terra, para a espiritualidade, deixou de ser um mundo primitivo para ser um mundo de provas e expiações. A importância do nascimento do Cristo, da figura do Cristo, a gente começa a medir a partir daí. Nós tínhamos um mundo primitivo, um mundo em que o privilégio da força bruta ainda era algo inquestionável, onde as pessoas viviam a partir de seus instintos e unicamente para satisfazer esses instintos. O advento do Cristo trouxe a Boa Nova. A Boa Nova representa o código de modelagem, de formação do Espírito. Aquilo que ele deve construir para si, a forma de completar a sua proposta de existência, a sua proposta de criação. Ele foi criado para isso. A questão é como a gente chega, como é que a gente atinge esse objetivo. O Evangelho nos ensina. Então essa é a importância, o tamanho da importância.
A gente ainda não consegue medir porque a gente ainda não tem a noção exata da importância que tem o Evangelho para a nossa existência. A gente está estudando, a gente busca aqui, né? Nos congregamos justamente para isso, não só aqui, em qualquer tempo, em qualquer casa espiritualista. A gente se reúne para tentar entender, para tentar aprender aquele conteúdo, para ver como trazer ele para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, mas a gente ainda não tem essa compreensão exata do quão é importante isso. Porque se tivéssemos, a nossa única preocupação no nosso dia a dia seria aplicar esse Evangelho nos nossos atos, em nossos pensamentos, em nossas palavras. A gente ainda não vive assim. Então a gente ainda está buscando concretizar isso. E dentro de um mundo de provas e expiações, onde enfrentamos toda sorte de tropeços, toda sorte de transtornos, de dificuldades e de lutas, é muito fácil a gente deixar isso em segundo plano, às vezes terceiro e quarto, esse ideal. E todo ano essa data vem e reacende a chama. Outro aspecto que mostra a importância dessa data para a gente. O mundo se torna um lugar mais leve dentro desse período. As pessoas se tornam um pouco menos individualistas, um pouco menos egoístas, um pouco menos materialistas, um pouco mais dispostas, propensas a dividir, a compartilhar a existência com o próximo. É um momento de alívio, é um momento de leveza que nos acende, que nos reacende esse propósito. Eu quero. Aí a gente se lembra daquela ideia de eu vou buscar, eu vou trazer isso para a minha vida, e aí a gente se empenha de novo. Aí aquilo vai como uma parábola desse, né? Conforme as lutas do ano, do dia a dia vão se repetindo, aí a nossa vontade volta de novo a fraquejar, né? A dúvida volta a crescer. Esse é o ciclo. Então o Natal é uma coisa muito importante para a gente trabalhar, com essa renovação de sentimento, com essa renovação de propósito, de compromisso. O compromisso que a gente já teve, a gente assumiu, não está assumindo aqui agora, a gente assumiu antes. Nós viemos, nós encarnamos, nascemos já com esse compromisso. A questão é manter. E Natal tem esse papel para nós, essa figura, esse alimentador de esperanças e de fé. Agora, Natal é nascer. Natal vem, o termo, né, Natal, a palavra Natal, a etimologia dela vem do latim, né, Natalia, que é nascer, é relacionado a nascer. A ideia de ligar Natal com Jesus surgiu no século IV, quando então, hoje a gente chama de Papa, os primeiros líderes das comunidades católicas, né, cristãs da época, teve a ideia de vincular a imagem, a história, né, de Jesus a partir do seu nascimento com a data do 25 de dezembro, que consistia num festival, um dos maiores festivais do Império Romano, que era a Saturnália, que era homenagem ao deus Saturno, que era o principal deus, né, da religião romana da época. E era 25 de dezembro, a data de comemoração desse deus. Então se vinculou, ligado ao Natal. Agora, essas festas pagãs, a Saturnália representava a comemoração do solstício de inverno, o início do novo ano pelo calendário romano da época. A gente tem essa festa replicada em várias outras comunidades, de acordo com seus períodos próprios, seus calendários próprios. A gente via isso, por exemplo, entre os chineses, entre os celtas. Todos eles tinham essa festa, relacionava-se à questão dos ciclos, os ciclos agrícolas que eles viviam, né? Os ciclos do clima que eles mediam e usavam aquilo como parâmetro para suas organizações sociais, né?
E ali a gente tinha a questão do inverno no hemisfério norte, que trazia a ideia de renovação de ciclo. Então a ideia desse primeiro Papa foi bem inteligente, né? Aproveitando o contexto em que o cristianismo já havia superado as perseguições primeiras do Império Romano, né? Principalmente a partir de Nero, que colocou fogo em Roma e depois, para acusar os cristãos, para persegui-los, e todos os martírios e todos os sacrifícios que houveram, a religião já estava sendo assimilada pelo Estado romano naquela época. Era não só permitida, mas tinha uma convivência muito favorável. E aquilo já a caminho de se tornar religião oficial do Império Romano. Então, quando esse Papa Júlio I, né, hoje a gente chama de Papa Júlio I pela historiografia, mas era o líder da comunidade romana católica da época, né, cristã da época, ele tem essa ideia e vincula. O nascimento de Jesus aconteceu dia 25 de dezembro. Ele aproveitou que já existia aquela festa, todo o clamor social, todo o clamor popular, e vinculou as datas. Um proselitismo bem grande, né, de percepção, para atrair para aquela doutrina nova, vinculada à ideia do nascimento de Jesus. Que antes eram ciclos que se renovavam, ciclos climáticos, né, que eles não tinham ainda aquele conhecimento que nós temos antes, eram a partir da observação do clima. Aí vinculou a ideia do nascimento. E hoje a gente tem até hoje, né, o Natal, como, apesar de toda a materialização que revestiu essa data, ainda tem na sua essência, lá no fundinho a gente ainda fala, o nascimento do Cristo. Quem comemora o Natal, comemora a partir desta perspectiva. Então, tudo bem. E aí a gente tem, né, dos trechos mais belos do Evangelho, as passagens que relatam o nascimento do Cristo, estão no Evangelho de Mateus. Toda aquela sucessão de acontecimentos que levou ao nascimento de Jesus. Todos os fatos que se sucederam e ameaçando a própria integridade do Cristo, as perseguições que ele já sofria mesmo quando bebê. Quando Herodes, sabedor de que havia nascido alguém que poderia ameaçar o seu domínio político, o seu poder político, na visão dele, né? Então tudo isso ficou no nosso imaginário e remete à ideia central do nascimento. Mas quando a gente estuda o Evangelho, a gente não pode ficar só nos fatos isolados. Aliás, as escrituras em geral, elas são muito profundas, e todas elas têm um link de conexão entre si. A gente não pode pegar fatos isolados e se debruçar sobre eles sem considerar a integridade do texto, porque tudo isso foi escrito com um propósito. Quando a gente começa a estudar desde o Velho Testamento, a formação do Velho Testamento, a gente começa a entender que todos aqueles livros, são 28 livros do Velho Testamento, foram escritos com um propósito específico, foram escritos com uma finalidade própria, seguindo uma metodologia própria. A ideia inicial do Velho Testamento era manter vivo, né, manter vivo o conjunto doutrinário da religião judaica. Por isso que os textos não devem ser lidos superficialmente. Os conteúdos estão nas entrelinhas, estão nas vinculações que devem ser feitas no estudo desses livros, porque isso foi feito de forma a proteger aquele conteúdo de mãos estranhas que pudessem adulterá-los. E isso já na iminência dessa adulteração ocorrer quando os judeus foram subjugados pelos babilônios, 15 séculos antes de Cristo, mais ou menos. Então tudo tem um propósito, tudo tem uma finalidade, a gente tem que entender isso. Quando alguém fala, por exemplo, pega lá um trecho isolado do Velho Testamento e vai falar, e vai ler e defender que
Moisés conduzindo o povo judeu no deserto, 40 anos. A gente já começa por aí, né? 40 anos no deserto. Isso daí é um símbolo. Tem coisas que são muitas camadas para te chegar na essência do ensinamento. Mas aí eu falo assim, mas está aqui, Deus fez chover maná, choveu pão para eles comerem. E a pessoa acha que isso é verdade. Não é. Não é, porque aquilo é uma linguagem figurada. Aquilo lá é só uma representação metafórica de um conteúdo. Então, é preciso entender. E aí a gente cai em um dos métodos de estudo das Escrituras, chamado Midrash, que o Emmanuel descreve como sendo a representação de um colar de pérolas. Cada livro das Escrituras é uma pérola pelo valor que contém em si, mas todas elas unidas pelo mesmo fio. E só assim que elas são compreendidas, enxergadas, estudadas e compreendidas através desse mesmo fio. E qual que é o mesmo fio? Qual que é a origem desse fio? É a natureza divina do objeto de que trata as Escrituras. É sempre a partir daí que começa o estudo, a interpretação. E usando a teoria da Midrash, das pérolas, a gente, quando começa a falar de Natal, a gente também tem outras conexões que podemos fazer para trazer mais conteúdo, para tirar mais ensinamento para a nossa visão, para a nossa compreensão e para o nosso dia a dia, para a concretização do nosso projeto de evolução. Afinal de contas, quando a gente estuda agora o Evangelho segundo o Espiritismo, aí nós temos aqui o capítulo 4, cujo texto é: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. A ideia do nascimento está aqui também. Um dos capítulos, nesse especificamente, a gente enxerga também o conceito do nascimento, que remete ao Natal, pela abordagem que a gente está fazendo. Nascer. Então a gente começa. Bom, do que trata esse capítulo? Ele está tratando da reencarnação. A ideia é que nesse capítulo 4 ele aborda especificamente a questão da reencarnação, que é um dos princípios básicos da doutrina espírita. A ferramenta que move o espírito ao progresso. Aí tudo bem. Mas a gente pode jogar algumas coisas para refletir. É só o espírito que encarna? É só o espírito que pode reencarnar? De novo? Nascer de novo? A gente vai pulando para as pérolas. Nós somos ou pretendemos ser espíritas. Nós nos reunimos, nos congregamos no centro espírita para estudar o Evangelho, para estudar a doutrina espírita, né, como formatada por Allan Kardec, sempre a partir dessa perspectiva dos ensinamentos dos espíritos. O mundo espiritual ensinando ao mundo terreno, encarnado, as realidades mais amplas que a gente não consegue por si só aprender. A vida no corpo é uma vida limitada pela matéria. O espírito se limita nos seus potenciais pela matéria. Daí a necessidade do intercâmbio, que se concretizou e se materializou a partir dessa ligação via Allan Kardec. Aí no capítulo 17, capítulo que tem como título Sede Perfeitos, Allan Kardec está falando para os espíritas, para aqueles que tinham a ideia de ser espíritas, né? A gente está aqui contextualizando em 1862. O espiritismo tinha 5 anos, o Livro dos Espíritos é de 1857, então é uma coisa muito nova. E dada a novidade e a profundidade dessa novidade, ela logo atraiu muitos adeptos. Muita gente se interessou em estudar essa doutrina, porque ela trazia consolo a partir de uma perspectiva que até então não existia. Não existia. Ensinava-se tudo aquilo que Jesus deixou no Evangelho, direta ou indiretamente, aguardando o momento em que aqueles que não tinham ouvidos para ouvir, nem tinham olhos para ver,
pudesse se desenvolver e aí receber a visita do Consolador prometido para restabelecer tudo o que ele tinha ensinado e relembrar tudo que havia sido esquecido no correr do tempo. Então, é uma coisa muito nova e muito lógica e muito segura e muito profunda. E trouxe muitos adeptos. Muita gente aderiu de princípio. Na Revista Espírita de setembro de 1863, se não me engano, Kardec tem um texto falando do progresso do Espiritismo, da divulgação do Espiritismo nos países, porque ele recebia a Revista Espírita, tinha assinantes. Ele tinha assinantes em 22 países, naquela época. 22 países já recebem. Tudo bem, pouca gente em cada país. No Brasil tinha um, sabidamente, que ele cita nominalmente. Mas 22 países. Isso em que? Em 6 anos. Muito rápido. Porque a novidade era muito forte. Mas o problema era, passada a novidade, o que fica? Passado aquele primeiro choque, aquele primeiro impacto, o que resta? O empenho, o compromisso, o comprometimento do indivíduo, ele vai se sustentar onde? Depois que essa novidade, que o caráter de novidade foi assimilado. Esse era um ponto complicado, não para o Espiritismo. O Espiritismo se fortaleceu pelo quê? Mas para aqueles que querem seguir, para aqueles que querem absorver essa doutrina. No primeiro momento, é tudo lindo, porque é novidade, e é uma novidade forte que prende atenção. Mas e depois? Deixou de ser novidade. Virou a rotina nossa de estudos espiritualistas. E aí? Como é que você se mantém nesse segmento? É Kardec prevendo essa dificuldade, até porque ele era pedagogo, professor, ele enxergava as necessidades e os caminhos de fazer a pessoa superar essas necessidades. Aí ele faz uma definição muito concisa e muito profunda para nós, que pretendemos ser espíritas. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Tá. Mas aqui a gente tem que entender no verdadeiro sentido do que é bem e mal, né? A ideia que a gente tem do mal, né? Uma má inclinação é o cara que é assassino, o cara que é ladrão. E esses são extremos. A gente está indo para os extremos do mal. Mas os Espíritos ensinaram através de Allan Kardec o que é o bem e o que é o mal. O bem é tudo aquilo que se aproxima das leis de Deus. O mal é tudo aquilo que se afasta das leis de Deus. O egoísmo é o mal. A vaidade é um mal. O orgulho é um mal. A impaciência é um mal. A intolerância é um mal. Tudo isso. As más inclinações, elas estão apoiadas nessas qualidades do indivíduo. Então é a partir dela, o verdadeiro espírita se reconhece pelos esforços que promovem domar suas más inclinações. Ou seja, aquele que conhece aquilo que ele realmente é e se esforça para mudar. E se esforça para mudar. Agora, a mudança aqui, ela tem que ser uma mudança verdadeira. Não adianta a gente fingir ou construir uma pseudo-mudança e continuar com essas mesmas qualidades lá dentro, nos alimentando as características, os nossos atos, pensamentos, etc. A pessoa que vai fazer, ela tem a ideia distorcida do que seja caridade e vai sair doando coisas por aí. Ela sai fazendo as suas doações, ainda mais agora, época de Natal, né? É bem comum organizar mutirões para doar cestas básicas, enxovais, brinquedos para crianças. Enfim, isso daí tem muita gente que faz. E a gente tem acesso a tudo isso que é feito. Por quê? Porque está tudo muito divulgado em redes sociais. Só vai e divulga no celular. A entrega do prêmio, a entrega da bolsa, a entrega da cesta do brinquedo. Claro que não se esquecendo de divulgar muito bem a sua imagem também na foto.
ONGs que fazem esse tipo de ação, movidas por políticos ou por pessoas que pretendem ser políticas e que se aproveitam disso para tentar alcançar cargos públicos, enfim. Aí você pode encontrar todo tipo de assistencialismo, né? Todo tipo de ajuda, tem, mas não tem caridade. Não a caridade no seu sentido exato do termo, aquele que realmente faz a diferença para a evolução do espírito. Então é preciso que essa mudança seja feita concretamente no nosso interior. E é uma mudança que leva tempo, porque existe mudança de hábitos, a mudança de compreensão e mudança de hábitos. A gente tem que mudar isso no dia a dia. A pessoa não tem tolerância, por exemplo, para conviver com um casal homoafetivo. Não consegue ver isso, não consegue lidar. Ela precisa aprender a lidar. Ela precisa aprender a tolerar. A pessoa não tem paciência para ouvir alguém falar de partido A, o político A, o político B, porque ela defende o político C, vota no político B. Ela precisa ter. Ela precisa aceitar que a pessoa tem o direito de exprimir as ideias dela e isso não vai me afetar. Porque o que é dela não é problema meu. E se é dela, não me afeta. Se eu estou aqui, não vai me afetar. Daí porque a pessoa em equilíbrio, ela tem paciência, ela tem tolerância, ela tem benevolência, porque ela não se atinge pelo que os outros fazem. Ela não se incomoda pelo que os outros realizam na sua vida, porque não é problema dela. Ela tem consciência disso, mas a gente não consegue. A gente vem aqui na casa religiosa, no centro da igreja, comunga, lê o evangelho, toma passe, água fluidificada, mas na hora de fazer as coisas a gente não consegue. E continuamos vivendo uma sociedade que fomenta a intolerância, a separação, a discriminação, o dissenso, o ódio, a intolerância. Não muda. As mudanças que a gente acha que está fazendo não estão fazendo efeito. Então é preciso que seja profundo, para que isso vingue, para que isso realmente frutifique no indivíduo. Agora, uma vez frutificado, uma vez que a gente consiga trabalhar das nossas más tendências, transformá-la numa boa tendência, isso é uma conquista definitiva do espírito. Esse é um valor adquirido de forma definitiva, permanente. Aí a gente vê que aquele eu antigo, que até então vivia tendo como uma de suas características principais aquela má inclinação, ele deu espaço a um novo ser, que agora tem uma nova orientação positiva. Daí a gente volta, então, começa a refletir isso na questão do capítulo 4 da reencarnação, do nascer de novo. O espírito nasce de novo. A reencarnação é uma lei. Agora, levando em conta, por exemplo, que os mais antigos registros dos Homo sapiens no planeta beiram 1 milhão de anos. O Homo sapiens sapiens, que é a última versão mais acabada do ser humano, né, da nossa espécie humana, do homem, tem em torno de 350 mil anos. Mas o Homo sapiens já tinha 1 milhão de anos. Quantas reencarnações o espírito pode ter tido em 1 milhão de anos? Uma penca, né? Uma penca. Então, se a questão fosse só a reencarnação material, a repetição já teria nos levado em todos à perfeição. Não funcionou. Então não basta só reencarnar materialmente, a gente tem que mudar. E quando a gente muda, os esforços que a gente faz para domar as nossas más inclinações, a gente pode sim com orgulho falar, um orgulho positivo, não um orgulho da vaidade, né? Mas o orgulho de quem fala, eu lutei e ganhei a minha luta.
aquilo que Paulo exaltava nas suas cartas, né? Eu lutei o bom combate, mantive a fé, eu fui até o fim, sabe? É uma questão de falar, a opção que eu fiz eu consegui seguir, eu consegui implementar, e dela nasceu um novo sujeito, nasceu um novo eu, mais evoluído, um novo eu que progrediu efetivamente o degrau. Eu acho que caberia muito bem a gente falar em nascimento também nessa hipótese. O nascimento do Espírito, sobre um novo molde. Um molde mais adequado, mais afinizado com o cristianismo. Então, quantos natais a gente poderia ter para nós mesmos, levando em conta uma aplicação séria e consistente do Evangelho à luz do Espiritismo? A gente pode comemorar natais N vezes no ano e não ficar restritos à data do 25 de dezembro, que é uma data que nos chama a todos nós a atenção, pelo que ela nos inspira, pelo que ela representa para nós, enquanto espíritos sedentos de progresso. Agora, e na nossa jornada particular? Cada um de nós tem a sua, individual, intransferível. Quantas vezes a gente poderia ou poderá estabelecer natais para comemorarmos através dos nossos esforços? A gente não dependeria só do 25 de dezembro. E de repente esse clima de leveza, essa vibração de elevação que esse período do ano proporciona, ameniza um pouco toda essa carga de negatividade que a gente tem enfrentado, atravessado, né? Ela pode ser, na nossa existência individual, ela pode ser mais permanente, cada vez mais permanente, dentro dessa perspectiva. Estou construindo natais na minha existência através desse processo constante e incessante de domar e transformar as minhas más tendências. Ou seja, aplicar o Espiritismo, aplicar o Evangelho de forma prática na minha existência. Muda muita coisa, principalmente na nossa forma de sustentar a fé, de sustentar a esperança. Porque é difícil sustentar quando os nossos pilares não são robustos o suficiente. Se toda a minha esperança, se toda a minha fé, se todos os sonhos que eu tenho, que eu projeto para o futuro se sustentam em um único pilar, essa leveza está apoiada em um único pilar, essa data, Natal, 25 de dezembro, que traz essa vibração toda diferenciada para a gente. Tem 364 dias depois para enfrentar. E isso não segura, não basta para segurar. Aí cai. Essa energia, essa vibração cai. E nessa queda fomenta a descrença, a desesperança. A fé diminui. Quando Jesus fala quando ele passa para os seus apóstolos, o sermão profético, isso está principalmente em Mateus capítulo 24, ele começa a falar, narrar todas as turbulências que o planeta iria enfrentar quando chegasse nesse momento de transição planetária que estamos vivendo hoje. Está tudo escrito lá no capítulo 24 de Mateus. E aí ele fala, uma hora Jesus adverte, os seus apóstolos. Ele fala, olha, pai vai brigar contra filho, irmão vai brigar contra irmão, os reinos vão brigar entre si, os países vão brigar entre si, entende? Vai aparecer falsos profetas, falsos cristos, a iniquidade vai prosperar de forma tal, que vai fazer a fé esfriar, o amor esfriar. Esfria, a gente está vendo isso, a gente está vivenciando isso.
Tudo isso está acontecendo hoje. Guerras, conflito, todas essas coisas estão acontecendo. Sabe? E a gente não percebe que isso é do tempo, faz parte do pacote. Então isso nos afeta sobremaneira. Por quê? Porque a nossa fé ainda não é forte, porque a nossa esperança ainda não é uma esperança robusta. Então ela esfria, ela enfraquece. Aí é aquelas pessoas que começam a questionar, como a gente costuma ver por aí, né? Por que Deus permite tal coisa? Por que Deus permite que morra gente assim, que morra gente assado, que exploda isso, aquilo? É parte. Agora, a gente não entende. A gente não para analisar, a gente não para entender, para buscar compreender toda a ideia de eventos, todo o processo que envolve o que é evoluir. A gente não para isso. A ideia da Midrash a gente esquece. De estudar as coisas a partir daquela unidade, daquele fio de unidade, a gente esquece. Porque está fraco. Agora, como que a gente pode reverter isso? O primeiro e mais seguro passo é esse. Daí porque Kardec deu essa ênfase e destacar no texto do capítulo 17 esse conceito para aqueles que estavam seguindo, que tinham descoberto o Espiritismo no berço, né, e estavam empolgados com aquilo. E calma, espírita não é, puxa, gostei, eu vou frequentar, eu vou ler, vou participar das reuniões mediúnicas, não é isso. Esse é o entusiasmo não passa. O entusiasmo passa. O fenômeno passa. O que fica é o conteúdo. Agora, como é que você vai crescer a partir do conteúdo? Está aqui. O verdadeiro espírito é esse. Aquele que se esforça constantemente para domar suas más inclinações. E assim fazendo, ele faz nascer em si, cada passo conquistado, mais uma peça, mais um elemento desse protótipo do espírito evoluído que ele um dia será. Mas isso ele já está trazendo, esse será, ele já está antecipando para a sua realidade de acordo com a proporção de seu esforço. E nesse adiantamento, nessa concreção antecipada do passo a passo, ele tem em si a certeza de que todo esse ensinamento que a gente está trabalhando, que a gente vem buscar, que a gente vem ouvir, estudar, etc. e tal, ele é verdadeiro, porque está funcionando nele, ele está vendo que funciona. E isso sustenta a esperança, isso sustenta a fé, isso estimula o indivíduo a ir cada vez mais longe. Por isso que Jesus falava: você quer me seguir? Pegue a sua cruz e me siga. Siga meus passos. Não tem outro caminho. É difícil, parece, à primeira vista, sim. Porque você vai falar em carregar, sacrifício, peso do cristão. Mas esse peso é eliminado com esse renovar constante que o indivíduo vai realizar em si. É tudo diferente. E aí a gente fala, o Natal não é mais, o comemorar o Natal não passa a ser mais depender de uma data própria, o dia 25 de dezembro. Esse é o Natal do Cristo. A gente reverencia, né, a vinda de Jesus entre nós. Esse é um. Mas eu tenho os meus natais para comemorar também. E esses não são limitados a um dia do ano. Não são limitados a um período específico do ano. Eles vão depender apenas e unicamente do meu empenho em realizá-los, em estabelecê-los na minha jornada. Aí um dia, como Jesus é, a gente chega num ponto em que a nossa existência é um celebrar permanente desse clima de Natal, dessa vibração natalícia, porque o indivíduo chegou, ele fez nascer
de fato e integralmente o espírito evoluído que Deus já nos projetou para ser. A ideia é divina, o propósito é divino, mas a realização passa pela nossa vontade. E nessa parte, nesse aspecto que depende de mim, eu consegui. E aí comemorar isso é algo que você pode, é uma vida de celebração. Que é a celebração a partir do elemento mais básico desse projeto, que é o amor. Aí a gente volta a ver os nossos olhos de novo ao Cristo, imaginando, um dia seremos como Ele. Como será que é viver como um Cristo? Como será que Jesus vive? O seu estado de espírito, como será que deve ser? É uma coisa que a gente não consegue nem conceber, de tão elevado, de tão sutil, de tão apurado que seja. Mas essa é a ideia. Então a ideia que fica para a gente refletir é essa: a gente aproveitar esse período que nos estimula a buscar, a pensar de novo com mais empenho na questão espiritual, no aspecto espiritual do indivíduo nosso, e tentar assimilar isso de uma forma a tornar isso o mais recorrente possível. Eu não quero perder essa elevação, eu não quero perder essa leveza, eu quero mantê-la o mais possível para viver melhor. Como é que eu devo fazer? Seja um espírita de fato, sejamos um espírita de fato, um cristão de fato. Realizemos esse nascimento constante dentro de nós mesmos. Cada dia, cada passo, uma nova característica, um novo elemento que renasce em nós de forma apurada, de forma orientada no Evangelho. Aí essa leveza vai nos acompanhar. E isso vai fazer diferença no meio da multidão. Quando se fala, nas cartas vivas do Evangelho, são esses indivíduos anônimos, porque não vão ficar perdendo tempo tirando selfie, botando videozinho no TikTok para mostrar o que está fazendo. Anônimos, que não se preocupam com o que o outro faz, que não se incomodam com a vida de ninguém, que não se incomodam com as características de ninguém, só com as dele, e busca sempre melhorá-las. É o que basta. Então agradeço a paciência de vocês, sugiro a leitura desses capítulos que a gente falou hoje, capítulo 4, capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, para a gente aprofundar essas reflexões. E caso a gente não se encontre, que vocês tenham um excelente Natal. Que Jesus os abençoe a todos. Muito obrigado. Então agora a gente vai levando o nosso pensamento com muita alegria no coração, com muita gratidão, para buscar todos esses espíritos amigos que nos recebem hoje aqui de braços abertos para mais uma noite de estudos, para mais uma noite de meditações sobre o Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita, recebida e formatada por Allan Kardec. E a todos esses espíritos, os mentores dessa casa, os mentores desse estudo, os nossos mentores, o nosso muito obrigado por toda essa amizade que nos é dispensada, pela participação que possuem nesse nosso processo de crescimento que escolhemos realizar nas nossas vidas, pela inspiração, pela intuição que nos inspiram a desenvolver para aprender o máximo possível dos ensinamentos sobre o nosso estudo. E elevando mais o pensamento, a gente busca aquele que é a razão pela qual estamos aqui hoje, aquele que veio pessoalmente entre nós, nos ensinar e exemplificar esse guia bendito de transformação e de crescimento, ensinar como fazer brilhar a nossa luz, e que permanece diuturnamente no nosso horizonte como um farol a nos conduzir, a nos orientar pelo caminho certo, nos infundindo força, serenidade, confiança e fé, para continuar na jornada, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos tropeços. A Ti, nosso Mestre Jesus Cristo, nosso mais profundo obrigado por todo o Seu amor, por toda a Sua misericórdia, por toda a Sua paciência para conosco. E
que suas bênçãos, Mestre, possam envolver cada coração aqui presente hoje. Que cada espírito possa retornar aos seus afazeres, à sua origem, aquecido pela sua fé, pelo seu amor, pela esperança na nova vida. E que essa fé, que esse calor nos guie a praticar, a exemplificar, dentro da nossa pequena capacidade, tudo isso que aprendemos. Que a gente possa viver como cartas vivas do seu Evangelho, auxiliando a difundi-lo, auxiliando a exemplificá-lo e dando o nosso contributo para integrar cada vez mais essa família humana tão necessitada de despertar para as realidades do Espírito. E uma família cada vez mais unida nos laços mais fortes de amor, de fraternidade e de paz, promanados do nosso Pai. Que assim seja, graças a Deus e graças a Ti, Jesus.